O Senhor, pela sua graça, amor, bondade e misericórdia, Ele nos confiou esse tema para 2022. Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos repetir? Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Esse é o tema que está lá no livro de Isaías e é justamente o tema da mensagem de hoje. Primeira celebração do ano, a ceia do Senhor, o tema é este: eis-me aqui, envia-me a mim. Está escrito lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 8. Esqueci do óculos. Eu vi que estava alguma coisa estranha. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, resumidamente, porque o livro de Isaías é um dos livros mais longos da Bíblia, em capítulos. Resumidamente, Isaías foi chamado por Deus para profetizar para o povo de Deus, que estava cego espiritualmente. O povo de Deus estava surdo em relação a Deus, insensível às coisas de Deus. O povo de Deus estava envolvido com idolatria e também com muitas imoralidades e até injustiça social. Ou seja, eles estavam vivendo completamente no engano. E Deus levantou Isaías nesta geração para profetizar para este povo que estava desviado dos caminhos do Senhor. E o Senhor sempre faz isso, irmãos, com o seu povo. Quando a gente começa a se desviar do caminho do Senhor, Deus, Ele, de alguma forma, Ele fala aos nossos corações. Ele envia um profeta, fala através da palavra, da pregação, até através de um louvor, para que a gente volte, irmãos, para o caminho. Na realidade, irmãos, o povo de Deus nessa época tinha passado dos limites com Deus. E Deus levantou esse homem para profetizar. Isaías também foi chamado por Deus para profetizar para outras nações, não só para Israel, mas também para outras nações. E também profetizar promessas de salvação e de juízos que viriam no futuro. Ele também profetizou a vinda do Messias. Eis que a Virgem dará à luz. E quando a gente lê esse Isaías 6,8, a gente se lembra, irmãos, o Espírito Santo nos faz lembrar de Mateus 4,19, quando Jesus chamou seus discípulos para serem pescadores de homens. Jesus disse para eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E também a gente se lembra do último capítulo de Mateus 28, versículo 19 e 20, quando o Senhor Jesus os comissionou para que eles fossem e fizessem discípulos de todas as nações. Então lá em Isaías, o Senhor disse: quem irá por nós? A quem enviarei? E Isaías prontamente disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
Em Mateus 4,19, Jesus disse para eles: vinde. Em Mateus 28, o Senhor disse: ide. Então, entre o vinde e o ide, tem um espaço, que é justamente, irmãos, o discipulado do Senhor na nossa vida, o começo do discipulado, porque a gente é discipulado a vida toda. Então, a partir do momento que o Senhor disse para mim e para você, vinde, a partir daí, irmãos, nós já estamos sendo discipulados pelo Senhor. Mas vai chegar um momento que Ele vai dizer para nós, ide. E esse tempo já chegou. Né? Ide e fazei discípulos de todas as nações. Então o Senhor, Ele fez uma pergunta para Isaías: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías respondeu ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então o Senhor lhe disse: vai e dize a este povo. No versículo 9, nós não lemos, né? Então olha só, ele ouviu a voz do Senhor. A quem enviarei? Ele disse: eis-me aqui. E o Senhor na sequência, então vai. Então é isso, irmãos, que o Senhor sempre espera de mim, de você, dos seus discípulos. Né? Que a gente sempre esteja pronto para ir quando o Senhor nos manda. E interessante, irmãos, que o Senhor, Ele preveniu Isaías que o povo ia rejeitar a mensagem dele. Que o povo não ia aceitar a mensagem dele. Que era uma mensagem de arrependimento. Na verdade, a mensagem que ele levou para o povo endureceu ainda mais o coração daquele povo. Mas ele não desistiu, irmãos. Ele não desistiu do seu chamado e ele cumpriu o seu chamado, o seu ministério cabalmente, até o fim da sua vida. Jesus também, em algumas ocasiões, ele também preveniu os seus discípulos que não seria fácil o ministério, que não seria um mar de rosas, como muitos pensam por aí. Que ser cristão é só receber bênção dos céus. Né? Bênçãos de prosperidade, bênçãos de saúde, de felicidade. Né? Jesus também preveniu seus discípulos quanto às dificuldades que eles enfrentariam no ministério, para cumprir o chamado que Deus fez para eles. E eu separei 2 dessas prevenções do Senhor para compartilhar com os irmãos. A primeira está lá em João 16:33, a parte B. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós que somos cristãos, que vivemos pela fé no Filho de Deus, nós não estamos isentos de sofrimentos, irmãos. Nós vamos passar por lutas, dificuldades, desafios, tribulações, aflições, como Jesus disse. E lá em Lucas 21, versículo 12 e 13, Jesus assim falou para os seus discípulos, prevenindo eles, né? Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Jesus está falando para os seus discípulos: olha, assim como estão me perseguindo, vão perseguir vocês também. Vão entregar vocês às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome.
por causa do Evangelho, irmãos. E olha que tremendo esse final. E isto vos acontecerá para que deis testemunho, irmãos. Nós temos que dar testemunho para este mundo. Onde quer que a gente coloque a planta dos nossos pés. Que Jesus é o nosso Senhor. E que nós vivemos dele, por ele e para ele. E que a nossa vida pertence a ele. Que toda a nossa vida está baseada, alicerçada nele. Então os primeiros discípulos, eles também sofreram muito pelo nome do Senhor Jesus e pelo Evangelho. Mas nenhum deles, irmãos, desistiu do seu chamado. Só Judas que se desviou. Mas todos os demais foram fiéis até o fim ao Senhor e ao chamado. E lá no livro de Hebreus tem um versículo maravilhoso, Hebreus 10, 39. O autor de Hebreus, ele escreveu assim: nós, crentes, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então nós, irmãos, que temos fé, que vivemos pela fé, a gente não retrocede. O crente não retrocede, a igreja não retrocede. Na verdade, a igreja avança. Às vezes as pessoas, dizem, puxa vida, pastor, minha fé está tão fraquinha, ainda bem que você tem fé. Ela está fraca, mas você tem fé. Outros dizem que tá com dúvida em relação a algumas coisas, em relação a Deus, à fé, à igreja, ao Evangelho. Bom, se há dúvida, então não tem fé. Porque o contrário de fé, irmãos, é dúvida. Então, se você tem dúvida, então você está sem fé. Você está em dúvida em relação ao quê? Aos conceitos do mundo comparado com os conceitos de Deus? Então, sabe qual é o meu conselho? Larga os conselhos do mundo e fica com o de Deus. Porque quem nos leva para o céu, irmãos, é o Senhor. Não vai ser os conceitos do mundo, os valores do mundo, as ideologias do mundo, que tem embananado a cabeça de muita gente, irmãos, principalmente dos jovens. Então, se está com dúvida, deixa a dúvida de lado e comece a acreditar na palavra de Deus. Deposite toda a tua fé e esperança na palavra de Deus, no que está escrito. Mesmo que você não entenda as coisas. Porque nós, irmãos, não sabemos tudo, não sabemos, na verdade, nada. Né? Mas aquilo que a gente já alcançou, a gente vai vivendo. E o Senhor, com o passar do tempo, vai nos revelando todas as coisas para o nosso crescimento. Né? Então, mesmo sem compreender, creia, se está escrito, é de Deus. Aleluias. Então, irmãos, a prontidão de Isaías, porque ele prontamente atendeu ao chamado de Deus. A prontidão de Isaías em atender sem nenhuma hesitação ao chamado de Deus e de se oferecer, irmãos, aos propósitos de Deus, tem que ser, irmãos, um exemplo para nós. Essa atitude aqui de Isaías e de outros servos, porque não foi só ele que disse, eis-me aqui. Outros também disseram. Tem que ser um exemplo para nós, irmãos, essa prontidão sem hesitação. Por exemplo, Abraão, Jacó, Moisés, Samuel, lá no Velho Testamento, todos eles disseram sim para o Senhor.
E todos eles viram a glória de Deus. Todos eles, irmãos, passaram por desafios na vida, como nós passamos. Mas em se tratando das coisas de Deus, eles renunciavam tudo para fazer a obra de Deus. E essa prontidão, irmãos, que o Senhor espera sempre dos seus discípulos e servos. Essa prontidão sem hesitação. Então é necessário, irmãos, que a gente se conscientize disso. De que nós somos discípulos e servos do Senhor. E que quem realiza a obra e edifica a sua igreja é Ele. E que Ele nos chamou para cooperar, irmãos, com Ele. Nessa edificação da igreja e na realização da sua obra nesta terra. É Ele que faz todas as coisas. Então, irmão, sabe com quem Ele conta? É com a gente. É com a gente que Ele conta, irmãos. Nós que somos servos do Senhor, discípulos do Senhor. Quem vai fazer a obra do Senhor? Será que o Senhor vai precisar contratar gente de fora? Não, irmãos. Ele conta comigo e com você. Foi para isso que Ele nos salvou. Para formar em nós o caráter dEle e cooperar com Ele na obra que Ele está realizando aqui na terra. Nós somos servos e discípulos do Senhor, amém? Então é com a gente que Ele conta. Irmãos, o Senhor sempre vai contar com a gente. Sempre. Eu quero compartilhar agora com os irmãos alguns exemplos, de servos do Senhor que também sem hesitação atenderam prontamente ao chamado de Deus. Então os primeiros com quem Jesus Cristo contou, foram os seus primeiros discípulos, aqueles que Ele chamou, os 11. Foram os primeiros, porque um deles se desviou. Então, quem são eles? Pedro, André, Tiago, irmão de João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, e Simão, o Zelote. Então, esses 11 aqui foram os primeiros com quem Jesus contou. Ele chamou, eles atenderam, irmãos, foram até o fim. Foram discipulados pelo Senhor. Deus trabalhou na vida desses homens. A vida deles nunca mais foi a mesma depois que Jesus chamou eles. E isso tem que ser um exemplo para nós, irmãos. Tem muitas pessoas que se convertem e não quer largar a vida que vive. Isso aí não existe, irmãos. Quando o Senhor chama alguém para caminhar junto, é para mudança de vida. E é mudança total. Não é parcial, irmãos. É mudança total. E muitas pessoas querem continuar vivendo a vida que vivia antes, junto com a vida de Deus. Não dá certo, irmãos. Porque a partir do momento que nós aceitamos o chamado de Deus pela fé, toda a nossa vida vai ter que ser organizada a partir desse chamado. Porque se não for, irmãos, a gente não vai conseguir cumprir o chamado. A gente pode até dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Aí Ele fica esperando
A gente fala, envia-me a mim. Aí ele envia. Então vai. Mas aí eu começo a olhar para a minha vida, para minhas coisas. Aí eu empaco. Aí eu não vou. Mas, irmãos, quando o Senhor fala para ir, o céu está tomando conta da nossa vida. Existe um reino, irmãos, poderoso, que é o reino de Deus, sustentando a nossa vida. Sustentando, irmãos, a nossa ida. Nada, absolutamente nada faltou para esses homens. Eles sofreram bastante, mas o Senhor nunca os desamparou. E não vai desamparar a gente, irmãos. Então esses foram os primeiros, né? Mas eu coloquei mais alguns aqui. Estevão, Filipe, Ananias e Paulo. Então Estevão é aquele que foi apedrejado por ordem do Sinédrio. Que ele estava pregando Jesus, o Evangelho, né, e o Sinédrio não gostou, porque eles odiavam os crentes, odiavam Jesus, tanto é que mataram Jesus. E ele foi o primeiro mártir. Né? Ele atendeu ao chamado do Senhor. E ele foi até o fim, irmãos. Ele não se importou com as consequências. Tanto é que ele morreu por Jesus, apedrejado. Ele não desistiu. Filipe, o diácono, não o apóstolo que nós lemos. Esse Filipe é outro. Filipe, ele anunciou Cristo na cidade de Samaria, irmãos. Deus chamou esse homem e ele foi lá na cidade de Samaria pregar o evangelho para aquele povo. E a Bíblia nos diz, irmãos, que os samaritanos não se davam com os judeus, eles eram inimigos. E olha onde esse homem foi pregar. No território inimigo. Mas sabe quem enviou ele? O Senhor. Ele disse, eis-me aqui, Senhor. Com certeza ele disse isso, talvez não dessa forma, mas ele aceitou o chamado de Deus, obedeceu a ordem do Senhor e foi lá. E aquele povo se converteu, irmãos. Se converteu. Atos 8, 26, falando de Filipe ainda. Um anjo falou com esse homem. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Sabe o que ele fez? Ele se levantou e foi. Então, os irmãos percebem que o Senhor fala com a gente. Irmãos, o Senhor fala com a gente. Ele nos exorta a gente ir, se dispor, estar à disposição dele. Então a gente tem que se levantar e ir. Das nossas coisas, ele vai cuidar, irmãos. De repente ele vai te chamar numa situação que na sua cabeça você não pode largar. Mas se ele mandou, largue e vai.
que Ele vai cuidar daquela situação. A Bíblia não mostra o que esses homens estavam fazendo quando eles foram. A Bíblia diz aqui, ó, ele se levantou e foi. Ele devia estar sentado, trabalhando, fazendo alguma coisa, não sei. Só sei que ele largou a zona de conforto dele lá, ou o seu trabalho, e foi. Aí a gente chega no versículo 29 e 30. Mesmo texto, mesma situação. Então, agora disse o Espírito Santo. Já não é o anjo. Então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Aí sabe o que ele fez? Correndo ele foi fazer a obra. Está lá na igreja? Né? Correndo. Olha lá, correndo Filipe, ele ouviu o homem lendo Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E o etíope falava: de quem que ele está falando? Dele mesmo ou de outra pessoa? Eu não compreendo. Então, ele chamou Filipe para subir no carro. Filipe devia estar cansado, está correndo, né? Opa, uma carona vai ser bom. Entrou lá no carro do etíope, começou a pregar o evangelho, explicar. Começando de Isaías, ele chegou em Cristo. E esse homem recebeu a revelação de que Jesus é o Filho de Deus. E Filipe batizou esse homem. Versículo 38 diz assim: então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então olha que bênção, irmãos. Agora chegamos vamos falar um pouco de Ananias. Não o marido da Safira. Aquele que converteu, que foi lá na casa onde Paulo estava, em Damasco. Cego. Lá em Atos 9, 10 a 19, né? A Bíblia diz que numa visão o Senhor falou com Ananias e ordenou-lhe. O Senhor mandou ele desta forma: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Então Paulo lá em Damasco, irmãos, nessa rua direita, né, ele viu que ia entrar naquele lugar um homem chamado Ananias. E que ia impor as mãos sobre a vida dele, e ele ia recuperar a vista. E o Espírito Santo falou, o Senhor falou para Ananias ir lá para que a palavra. Os irmãos percebem como o Espírito Santo trabalha dos dois lados? O Senhor vai ensinar muitas coisas com a gente, irmãos, para a gente, sobre isso. Nós precisamos ouvir, irmãos, a voz do Espírito. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito. E esses homens ouviam. E nós também ouvimos, irmãos. O Senhor, Ele fala com a gente. Ele está falando com a gente agora. Mas a gente precisa ter visão. Interessante, né? O apóstolo Paulo estava cego. E tinha visão de reino. Já naquela época. E a gente, de repente, enxerga tão bem, né? E não tem visão celestial, irmãos. Precisamos ter visão
de Deus. Visão espiritual. Visão, irmãos, celestial. Sabe quando que esse Ananias aparece de novo na Bíblia? Nenhum lugar mais, irmão, só aqui. Mas aquele que Deus alcançou através da vida dele, irmãos, foi o apóstolo Paulo. Que escreveu praticamente metade do Novo Testamento. Que foi o apóstolo que teve mais comunhão com o Cristo glorificado. Uma vida, né, ganha para o Senhor, tudo direcionado pelo Espírito Santo. Porque, irmãos, quem tem que dirigir a igreja é o Espírito de Jesus. Quem governa a igreja, irmãos, é o Espírito Santo do Senhor Jesus. Ele é o cabeça, ele é o governo. Não pensa que é o pastor Paulo que governa a igreja, presbitério, liderança. Quem governa a igreja é Jesus. Então nós temos que estar sensíveis. Ouvir a voz do Senhor. Irmãos, por que será que esses homens, eles ouviam assim a voz do Espírito? Por que será, irmãos, que o Espírito Santo falava com esses homens desse jeito? E dava até o endereço para as pessoas e o nome das pessoas. A resposta é simples. Eles serviam ao Senhor. A resposta é essa, irmãos. Eles serviam ao Senhor. Mas, pastor, eu sirvo ao Senhor e não ouço. Então, servir ao Senhor é assim, deixa eu explicar melhor. Se você servir ao Senhor, o Espírito Santo vai falar com você. Agora, se você servir a você, quem vai falar com você é a sua alma. É simples assim, irmãos. Se você não está ouvindo o Espírito Santo, de repente você está ouvindo a voz da sua alma. Ou seja, de repente você está cuidando das suas coisas e não das coisas de Deus. Porque quem serve ao Senhor, irmãos, o Espírito Santo fala com quem serve ao Senhor. Você pode ter certeza disso. Então o Senhor fala, como eu não sirvo a Ele e sirvo a mim, então eu vou ouvir a minha alma. Então a minha alma vai se desviar do quê? Da onde o Senhor me mandou ir. Agora, se eu realmente servir ao Senhor, e o Espírito Santo me mandar, eu vou. Mas se eu não estou indo, é porque eu estou servindo a mim mesmo. Você pode ter certeza disso, irmãos. O Espírito Santo sempre fala com quem serve a Cristo. Essa palavra serve, irmãos, é serviço. Nós estamos a serviço do Rei. Aleluias. E o outro exemplo aqui, irmãos, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele teve uma visão celestial na estrada de Damasco, quando ele ia lá prender os seguidores de Cristo, lá em Damasco, e de repente, no meio do caminho, veio uma luz, ele caiu por terra,
ele teve uma visão celestial. E lá em Atos 26, 19 e 20, ele dá testemunho para o rei Agripa desta visão que ele teve. Por isso que é importante, irmão, nós termos visão celestial, tirar um pouco a nossa cabeça, a nossa mente desse mundo. Buscar as coisas lá do alto. Como diz em Colossenses 3, buscai as coisas do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Não só nas que são aqui da terra. Então ele pôde dar o seguinte testemunho para o rei Agripa. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão. Olha só, não fui desobediente à visão, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, assim como o apóstolo Paulo e todos esses homens foram fiéis ao Senhor, é isso que o Senhor espera, irmãos, de cada um de nós. O apóstolo Paulo, irmãos, ele era uma pessoa muito ruim antes de se converter. Porque não pensa que foi o Sinédrio que deu carta para ele ir atrás dos seguidores de Jesus. Ele foi lá pedir carta. Porque ele odiava os seguidores de Cristo. E com certeza Cristo. Ó, para os irmãos terem uma ideia, lá em Atos 9, né, que ele se converteu, capítulo 9, versículo 1. Olha só o que está escrito, irmãos. Quando você estiver lendo a Bíblia, presta atenção nas palavras. Elas dizem muito. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas. A palavrinha que eu queria que você prestasse atenção é essa, respirando. Sabe o que quer dizer isso? A vida dele, irmãos, era ameaçar aqueles homens e matá-los. Cada respiração. Hoje eu mato um. Hoje eu mato um. Hoje eu pego aqueles homens. Hoje eu acabo com ele. A vida dele era assim. Ele era zeloso da lei, é verdade. Fariseu, da tribo de Benjamim. Mas ele não suportava os seguidores de Jesus. Por isso eu creio, irmãos, que Deus teve que derrubar esse homem. Para levantar outro. Deus derrubou na estrada de Damasco. Derrubou um homem e levantou outro. E Deus faz isso com a gente, irmãos. Nós éramos pessoas, éramos determinado tipo de pessoas antes da gente se converter. Agora nós somos outras pessoas. Somos novas criaturas. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós somos uma nova criação de Deus. Nós agora vivemos unicamente, irmãos, para agradar a Deus. Não a nós mesmos. Nós vivemos para agradar unicamente a Deus e fazer a obra dele. Uma coisa que esses servos do Senhor, irmãos, tinham em comum, tanto os do Velho Testamento como os do Novo Testamento,
todos eles ouviram a voz do Senhor. E eles creram no que o Senhor falou. E atenderam prontamente ao chamado do Senhor. Ouviram, creram, atenderam prontamente o chamado do Senhor. E eles fizeram, irmãos, as renúncias que eles teriam que fazer para cumprir o que o Senhor mandou. Porque se eles não tivessem renunciado, eles não fariam aquilo que Jesus mandou. Os irmãos compreendem isso? E eles obedeceram às ordens do Senhor, sem se importar, irmãos, com as consequências. Então, sempre, irmãos, nós vamos ter que fazer renúncias na nossa vida. De repente você está numa situação, o Senhor te convoca e você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. De repente você vai ter que renunciar a alguma coisa. E foi isso que esses homens fizeram. Eles ouviram a voz do Senhor, creram no Senhor, atenderam ao chamado, obedeceram ao Senhor. E o milagre aconteceu. E a obra de Deus foi feita. E o propósito de Deus, irmãos, foi cumprido. Então, é isso, irmãos, que nós precisamos entender. O Senhor, Ele não nos chamou apenas, irmãos, para nós frequentarmos a igreja e a célula. A obra do Senhor, irmãos, é muito grande. O Senhor, Ele está edificando a sua igreja. E está faltando tijolo ainda. E sabe onde estão esses tijolos? Lá fora. Pessoas que a igreja, que o Senhor alcançará através da igreja, para formar esse edifício, que é a igreja do Senhor, edifício espiritual, não tijolo espiritual. Então, irmãos, que é isso que o Senhor sempre espera de cada um de nós, não somente em 2022, mas todos os dias da nossa vida. Que cada um de nós ouça a voz dele. Creia na sua palavra. Atenda prontamente ao chamado. Faça renúncias para cumprir o chamado. E obedeça às ordens do Senhor, custe o que custar. Então é isso, irmãos. É essa prontidão, sem nenhuma hesitação, que o Senhor espera de cada um de nós. O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. E não está fácil, irmãos, pregar o Evangelho. Está muito complicado. Hoje há muitas informações, muitas heresias, por causa da velocidade das informações. Hoje as informações, elas são muitas e rápidas. E o inimigo, ele não quer que a gente conheça a verdade. Porque ele sabe que a verdade liberta. Então tudo isso que o Senhor está falando para nós, irmãos, é a verdade do Evangelho. Mas de repente a gente possa ouvir, hoje ou amanhã, ou não sei, daqui a um tempo, alguma palavra do inimigo contrariando tudo que o Senhor está dizendo, irmãos.
para que a gente se desvie do caminho, do propósito. Aí Deus vem e levanta o profeta para trazer o povo de volta para o caminho. Então, irmãos, a lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Como está escrito no livro dos Salmos. Salmo 119, se eu não me engano, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Nossa vida tem que ser dirigida pela palavra de Deus. Então é isso, irmãos. Que a gente invista mesmo na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com Deus, na nossa comunhão com o Espírito Santo. Que a gente realmente tenha essa consciência de que nós servimos ao Senhor. 24 horas por dia. Não somente algumas horas por semana, seja aqui ou na célula ou em algum outro evento, não sei. Nós somos servos do Senhor, 24 horas por dia. E eu creio, irmãos, que essas experiências que esses homens tiveram com o Espírito Santo no livro dos Atos, eu creio que nós teremos também. Que nós vamos ouvir a voz do Espírito. Mas, para ouvir, lembrem-se, tem que servir ao Senhor. Tem que servir ao Senhor. Amém? Então, irmãos, essa mensagem que eu tenho para os irmãos nesse primeiro domingo do ano, ceia do Senhor, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus chamou Isaías, ele foi. Deus chamou Moisés, Davi, Samuel, chamou os apóstolos, Ananias, Filipe, Paulo, eles foram. E o Senhor um dia nos chamou, Ele está pedindo para a gente ir. Para quê? Para alcançar, discipular e enviar. Resumidamente, a missão da igreja, bem resumida, né? Essas três ações, esses três verbos: alcançar, discipular e enviar. O Senhor alcança as vidas através da igreja. O Senhor discipula essas vidas. E elas são enviadas para dar continuidade ao processo da edificação da casa do Senhor. E para nós, irmãos, é um privilégio fazermos parte, sermos chamados para cooperar com o Senhor no maior projeto do universo, que é a edificação da igreja dele. Não é uma bênção, irmãos? Nós somos privilegiados, irmãos. O Senhor nos chamou para cooperar com Ele nesse projeto maravilhoso, que não é só local, ele é universal. Amém? Glória a Deus. Chamar a minha amada aqui, ela vai fazer uma oração e depois nós vamos participar da ceia do Senhor. Será que tem aqui? Tô. Você que é craque. Senhor. Graça e paz, igreja. Amém? Eu não sei os irmãos, mas eu me lembro bem das palavras do ano passado, né?
que tinha dia que eram palavras tão impactantes que a gente saía meio, né, abalado. E falando sobre o nosso chamado. E às vezes a gente até se preocupava, porque parecia que a gente não estava conseguindo fazer aquilo, né? Colocar em prática. Mas Deus é maravilhoso, né? Ele tem o tempo certo para todas as coisas, Ele tinha essa direção para nós, porque Ele estava tratando conosco, nos ensinando o que é o nosso chamado, né? E cabe a nós aceitar ou não, né, esse chamado. Então eu gostaria de fazer um convite, que aquele que realmente aceitou o chamado do Senhor na sua vida, que se colocasse de pé, né? Porque neste ano Ele vai nos ensinar, né, de como agir. Eu creio nisso. E se você tem esse desejo no coração de responder essa pergunta para o Senhor, né? Eis-me aqui. Então, que você fale com Ele mesmo nessa hora. O que você quer, né? O que Ele espera de você, eu creio que você já está sabendo. Então, o que você precisa dEle agora, né? Uma ajuda, de repente, mais ousadia, não sei. Fale com o Senhor. Se você realmente quer cumprir esse chamado com essa frase: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Aleluias. Glórias e glórias e glórias a Ti, Senhor. Como Tu és maravilhoso, Senhor. Porque o Senhor tem nos ensinado. O Senhor tem nos direcionado. O Senhor tem enviado a Tua palavra. O Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos animado, e nós nos colocamos diante da Tua presença com o nosso coração grato, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor sempre nos sustenta, o Senhor sempre nos ensina, e nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, nos colocando, Pai, à Tua disposição. Nós queremos realmente fazer a Tua obra, Te servindo, Senhor. Ser realmente o servo que o Senhor espera que nós sejamos. Senhor, nós tivemos muita consciência do nosso chamado nesse ano que passou. Aquilo que o Senhor espera de nós. Nós Te louvamos por cada palavra que recebemos, Senhor. O quanto isso acrescentou nas nossas vidas, Senhor. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Porque nós somos Teus, nós somos cheios do Teu Espírito Santo. E nós estamos aqui, Senhor, dispostos a ser colaboradores contigo, Pai. Porque sabemos que é conosco que o Senhor conta, que é a nós que o Senhor quer usar para trazer estas almas para Ti, Senhor. E nós, Senhor, com o nosso coração grato, alegre, com consciência, realmente respondemos a Ti, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Senhor, sabemos que não será fácil, passaremos por aflições, passaremos por rejeições, situações difíceis, mas quem dos Teus servos que não passou, Senhor? Senhor, que o Senhor possa nos ajudar em todos os momentos, para que estejamos sempre fortalecidos em Ti, sem desanimar, Senhor, sem vacilar um só momento, mas nos manter firmes neste propósito, Senhor. Pai, nós entregamos mesmo o nosso coração a Ti, todo o nosso ser, que o Senhor nos capacite para esta obra, papai. Ah, Senhor, o quanto queremos, Senhor, fazer a nossa parte nesta terra, Pai. Cumprir a missão da Tua igreja nesta terra, Senhor. Nós temos essa consciência que nós precisamos cumprir o nosso papel. Por isso Te clamamos, Senhor, nos ajuda. Envia mesmo a
tua palavra, Pai. Te louvamos porque a tua palavra não tem faltado neste púlpito, Senhor. O Senhor tem falado claramente aos nossos corações e nós te agradecemos por isso, Senhor. Entregando mesmo todo o nosso ser a ti. Senhor, que o Senhor receba, Pai, do íntimo do nosso coração, o eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós. Muito obrigado, Senhor, por mais esta palavra. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Deus abençoe.